todas bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes que vão te ajudar a sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou Edivalda Souza, especialista em finanças e investimentos, e hoje vamos conversar sobre reserva de emergência. Você sabe o que é reserva de emergência? Você sabe para que serve uma reserva de emergência? E o melhor ainda, você sabe como construir a sua? Ou já construiu e quando utilizá-la? São todas essas dúvidas, questionamentos e observações que hoje vamos conversar sobre isso. Tá certo? Beleza? Então, gente, reserva de emergência, o nome já está dizendo. Reserva de emergência. É uma reserva que nós precisamos separar para usar em algum caso de emergência que aparece na nossa vida. Mas o que é emergência, né? Vamos entender como construir a reserva, o que é essa reserva e também quando utilizá-la e quando repor, porque também não é só utilizar. Precisamos repor para quando precisarmos novamente, ela estar lá nos esperando para ser utilizada de novo. Antes de entender o que é reserva de emergência, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre uma coisa que a gente chama de imprevisto. Se a gente for ver a palavra ao pé da letra, imprevisto é uma coisa que aconteceu sem que a gente estivesse prevendo. Ou seja, imprevisto, a gente não conseguiria prever aquilo que iria acontecer. E realmente, como seres humanos, nós somos seres que estão sempre evoluindo. O nosso dia a dia, por mais que seja planejado, por exemplo, às vezes você vai dormir à noite e já está planejando o que você vai fazer no outro dia. Então, na sua cabeça, você já deixa, de certa forma, tudo pré-combinado, pré-organizado para o que vai ser realizado no próximo dia. É como se a gente tivesse aí um planejamento, né? A gente já tivesse uma ideia do que vai fazer no dia seguinte, então deixa tudo pré-planejado, poderíamos dizer dessa forma. E o que é um imprevisto? É quando acontece alguma coisa que não estava dentro desse nosso planejado, né? Só que o que a gente tem que entender é que a gente planeja a nossa vida, a gente planeja o nosso dia a dia, mas nem sempre as coisas acontecem como planejado. Eu gosto de dizer que os imprevisíveis, eles deveriam ser chamados de previsíveis. Por quê? Porque eles estão toda hora acontecendo. É impressionante, a gente não sabe que hora eles vão acontecer, nem como vão acontecer, mas a toda hora estão acontecendo. Desde o momento mais simples da sua vida até as coisas mais complexas. Quer ver? Vamos supor que você tem um aniversário para ir amanhã. Então, as coisas que estão dentro do seu controle, você já começa a organizar. Então, se você sabe que vai para um aniversário amanhã, você já se planeja para que no horário do aniversário você já esteja disponível, né? Para que você já programa qual a roupa que você vai, como você vai para esse local. E se for um aniversário, você já planeja o presente que você vai comprar e já tenta até fazer essa compra antecipada, para no dia do aniversário você já estar com o presente, já ter programado a roupa que vai usar e já ter se programado naquele horário para estar disponível para ir para aquele evento. Eu acho que acontece mais ou menos assim, né? Tem pessoas que não fazem então esse planejamento. Não, na hora do aniversário, eu me arrumo, eu escolho uma roupa e vou, eu compro o presente no caminho e dá tudo certo. Tem sim aquelas pessoas que não fazem assim um planejamento tão com antecedência, mas fazem um pré-planejamento. Por mais rápido que seja, a gente termina fazendo algum planejamento. Tem aqueles que são mais detalhistas, então fazem um planejamento mais detalhado de como vão fazer aquele procedimento. Então, aqueles que não são tão detalhistas, então deixa para fazer quando está mais em cima, mais perto, mais próximo, mas de certa forma já tem uma noção de como é que vão fazer o processo, não é? Então, acontece assim quando a gente se programa para realizar alguma coisa. Vamos lá para o exemplo do programado, daquela pessoa mais detalhista que programou tudo direitinho.
Então, vai que o aniversário é às 18 horas e ela programou sair do trabalho às 17. Pois nesse dia, às 17 horas, o horário que ela iria sair do trabalho já estava tudo planejado, ela já tinha feito todas as funções que tinham sido repassadas para ela, já tinha se programado para sair às 17 horas, mas justamente às 17 horas, o chefe dela ou o colega de trabalho repassa para ela uma atividade que tem que ser feita naquele momento, porque não pode esperar para o dia seguinte. E aí, o que ela vai fazer? Vai dizer para o seu chefe ou para o seu colega de trabalho, que depende do trabalho dela, um exemplo para dar continuidade ao trabalho, que não vai fazer aquele trabalho porque tem que ir um aniversário às 18 horas. Bem, tem gente que pode até fazer isso, mas no geral, o ideal seria que você desse continuidade, concluísse aquele trabalho antes de sair. Afinal, aquele trabalho precisa ser desempenhado, certo? E se for um trabalho que não pudesse esperar para o outro dia, aí sim você teria que fazer. Então, aí é a ideia de um imprevisto que, por mais que você seja organizado, tenha se programado, tenha planejado, mas não foi capaz do seu planejamento fazer com que esse imprevisto aparecesse, né? E tem aqueles imprevistos daquelas pessoas que não planejam, tipo, lembra aquela pessoa que deixou para resolver tudo no dia do aniversário? Então, ele sai do trabalho às pressas, toma banho, veste qualquer roupa e no caminho vai passar em alguma loja para comprar o presente. Só que nesse dia não tinha nenhuma loja aberta e ele não encontrou nenhum presente para comprar. Então, ele vai para o aniversário sem presente ou retorna para casa porque não comprou o presente para levar para o aniversário. Bem, nesse caso, como ele não se planejou com tanta antecedência, é mais comum haver imprevistos. Mas o imprevisto aconteceu tanto com quem planejou como com quem não planejou. Então a gente sabe que os imprevistos eles são assim muito rotineiros na nossa vida. Então aquele mês que o seu salário está apertado, que você fez as contas e o salário ia dar para o mês bem direitinho, só que não deu porque o carro quebrou, apareceu alguma coisa na sua lista de compras que não era para ser feita, mas que naquele momento você tinha que fazer porque apareceu uma necessidade extra. É de repente, é alguma coisa na sua casa que quebra, o ar-condicionado queimou, ou a geladeira, e você tem que consertar, né? Ou é o seu filho que estuda na escola e apareceu um trabalho extra em que tem que gastar um valor X para executar. Então, esses imprevistos não estavam no seu orçamento mensal, porém aconteceram. E aí? E aí, que é justamente para lidar com esses imprevistos financeiros que a gente usa a reserva de emergência. Eu sei que não é possível prever tudo o que vai acontecer na nossa vida e que nem todos os imprevistos a gente pode resolver, mas com finanças a gente já pode estar usando algo para rebater, ou seja, para agir na hora desses imprevistos. É o que a gente chama de reserva de emergência. Reserva é um valor que a gente guarda todos os meses para quando acontecer o imprevisto, a gente poder utilizar esse valor. E por que ele é chamado de reserva de emergência? Porque, gente, emergência é realmente uma emergência. Não quer dizer que você só vai poder usar esse dinheiro que está guardado se for algum caso de vida ou morte. Não, também não precisa ser assim. Mas tem pessoas que até para usar a reserva de emergência precisa ser orientados, porque veja bem, todos os meses o ideal é que você decida um valor que você vai usar para construir sua reserva de emergência. Esse valor, na verdade, quem sabe é você, porque você vai saber do seu orçamento quanto você pode estar disponibilizando para criar sua reserva. Mas lembre-se, é imprescindível que você comece hoje, porque a reserva de emergência ela tem duas funções importantíssimas para a organização financeira. A primeira delas é lidar com os imprevistos, né? Pensa aí, se o seu carro quebrou e você só tem esse carro e precisa dele para trabalhar, para estudar, para se deslocar de um local para outro.
Me diga o que você vai fazer com esse transporte quebrado. Nada, né? O ideal é que você conserte. Você pode até dizer, não, então eu vou deixar o carro guardado e eu vou andar de Uber ou de ônibus, mas aí para isso você também vai precisar de dinheiro. Então, tá vendo que dinheiro é essencial para lidar com os imprevistos e esse é o principal motivo de construir a reserva de emergência. É justamente para lidar, para arcar com os imprevistos financeiros. Mas não só é essa a única coisa que a gente usa a reserva de emergência. Não é esse o único motivo que faz a gente construir uma reserva de emergência. Em finanças, é importante construir a reserva de emergência também para evitar que você vá para as dívidas. Porque se acontece um imprevisto e você não tem o dinheiro para arcar com ele, o que você vai fazer? Se você tem que resolver aquele problema e você não tem dinheiro, o que você vai fazer então? Tentar conseguir dinheiro, não é verdade? E aí, como é que você vai tentar conseguir esse dinheiro se você não tem? Contraindo o quê? Dívidas. Ou você vai pegar emprestado no banco, ou você vai pegar emprestado com alguém, ou vai ter que se desfazer ou vender alguma coisa que no momento você pode até estar precisando, mas teve que vender para levantar aquele dinheiro. Então, a reserva de emergência, ela tem essas duas funções importantíssimas no processo de organização financeira. Ela serve tanto para lidar com os imprevistos, que na verdade eu terminei de falar, né, que esses imprevistos são previsíveis porque vive acontecendo na nossa vida, todo dia acontece um imprevisto. Bem, talvez todo dia não, né, mas eu duvido que passe um mês na sua vida sem que tenha imprevisto. E digo mais, se você passa um mês da sua vida sem ter imprevistos, eu lhe digo que você aí tem uma grande sorte, porque geralmente dentro de 30 dias, né, que corre um mês, todo mundo tem pelo menos ali um imprevisto. E para evitar que você vá para as dívidas, porque se você não tem da onde tirar o dinheiro para arcar com aquele imprevisto, você vai tentar buscar contrair dívidas. Pode até ser uma dívida mais fácil, né? Você paga o conserto do carro ou da geladeira no cartão de crédito, mas aquela dívida também vai ter que ser paga, não é verdade? Não vai ser passando no cartão de crédito que eu vou resolver o meu problema financeiro, porque aquele cartão de crédito, aquela dívida vai ter que ser paga e ela não estava no meu orçamento. Então, o único local que eu posso usar para me salvar daquela dívida é a reserva de emergência. Então, já que você já entendeu, como eu também já entendi, a importância de ter uma reserva de emergência, vamos agora primeiro construí-la, tá? Porque não vai adiantar eu entender a importância da reserva de emergência se eu não começar a construí-la a partir desse mês. Então, a partir desse mês, você já vai ter que pensar num valor que você vai separar todos os meses para colocar na sua reserva de emergência. Pode começar com um valor pequeno? Pode, tranquilamente. Agora começa, tá? Porque senão, se a gente não começar, a gente nunca vai construir nossa reserva. Qual o valor ideal para a reserva, né? A gente tem essa dúvida, a gente pensa, não, tá, pois a partir de agora, todos os meses, eu vou tirar um valor do meu salário para colocar na reserva de emergência, mas que valor eu preciso para construir essa reserva? Bem, aí vai depender de como são os imprevistos da sua vida. Geralmente, a gente orienta que o mínimo seja um mês do seu salário. Você pode achar que é muito, mas não é. A reserva de emergência ela tem que ser pelo menos um mês de salário. Então, você tem que saber quanto você ganha por mês, né? Se você é funcionário público, você sabe quanto você recebe todos os meses, não é verdade? Porque nós temos essa previsibilidade de salário como servidores públicos. Então, você é aquela quantidade X de salário por mês, eu tenho que ter esse mesmo valor construído em reserva de emergência. Então, você já sabe quanto você
ganha todos os meses, você já sabe qual é o valor que você precisa ter construído de reserva. Então, aí você já faz o cálculo de quanto é que você tem que tirar todos os meses para construir esse valor. Então, se você ganha mais ou menos R$ 3.000 por mês, todos os meses você ganha em média 3.000, isso é só um exemplo, tá? Você tem que ter pelo menos R$ 3.000 da sua reserva de emergência. Essa é a quantidade mínima que eu tenho que ter de reserva de emergência, no mínimo um mês do meu salário. Mas qual é a quantidade ideal? Porque nós temos a quantidade mínima e a quantidade ideal. Nós que somos servidores públicos, como eu falei, que tem uma estabilidade de salário, uma previsibilidade, porque a gente tem ideia de quantos, todos os meses vai receber aquele valor, a gente, ideal, deveria ter pelo menos 6 meses do nosso salário guardado. 6 meses. Sabe por quê, gente? Porque, veja bem, a reserva de emergência, ela deve ser usada durante os imprevistos. Quando acontece um imprevisto pequeno, que é quebra alguma coisa na nossa casa ou no nosso transporte, a gente precisa pagar algo que não estava no orçamento, um mês do nosso salário vai nos permitir tranquilamente que a gente arque com essa despesa. Pelo menos, no geral, é assim. Mas, se acontece um imprevisto maior, por exemplo, durante a pandemia, a gente sabe que tivemos muitos problemas financeiros. As finanças do país ficaram um pouco complicadas por conta de uma pandemia que se alastrou pelo mundo todo. Então, não tínhamos como prever uma pandemia e não tinha como prever também os desafios e as dificuldades que ela iria trazer. Mas ela veio, e veio com muita força. Então, naquele momento, tiveram pessoas que até perderam o trabalho. Sim, ficaram sem trabalhar. Tiveram servidores públicos que, pela sua função, tiveram que ficar recuados, não poderiam estar exercendo a sua função porque teve órgãos que fecharam. Então, teve até instituições que reduziu o salário para não deixar de pagar, porque tiveram instituições que fizeram até demissões, mas no caso da estabilidade do servidor, foram até tiradas algumas regalias, tipo, se você recebia, às vezes, por produtividade, teve essa queda de salário, se você tinha uma função em que tinha um pagamento extra, foi retirado esse pagamento, então, todo mundo na pandemia teve, de certa forma, uma queda, uma redução de salário, e depois da pandemia, passado algum tempo da pandemia, né, porque a gente nem pode dizer que ela já acabou, mas passado algum tempo da pandemia, os preços ficaram exorbitantes, a inflação subiu consideravelmente, então o nosso dinheiro foi perdendo o poder de compra. Então, o que a gente comprava hoje com R$ 10, passado um tempo de pandemia, já não era mais 10, já era 20, já era 30. Então, o nosso dinheiro terminou perdendo também o poder de compra. Então, pode-se dizer que com o mesmo dinheiro, a gente já não comprava mais as mesmas coisas, devido ao aumento excessivo da inflação. Então, para que eu tivesse a qualidade de vida que eu já estava habituado, e se teve uma redução no meu salário ou uma redução do meu poder de compra, eu tinha que ter um dinheiro extra para equilibrar aquelas finanças, pelo menos até que eu me organizasse e começasse a colocar minhas despesas dentro do que eu estava recebendo. Então, um exemplo para ser mais prática: se eu estava ganhando R$ 5.000, eu tive um corte para 3.000. Eu tive aí R$ 2.000 a menos, que tiveram pessoas, servidores, que passaram por isso sim, que tiveram uma grande redução de salário. E aí, como era que eu ia pagar minhas contas com 3.000 se eu já estava com o meu salário colocado para um pagamento de 5.000? Então, eu tinha 2.000 aí de déficit, né? Eu tinha 2.000 aí que eu precisava pagar e que eu não tinha mais esse dinheiro a receber. Então, o que era que eu ia fazer para não desequilibrar minhas contas? Eu ia lá na minha reserva de emergência e retirava esses 2.000, certo? Porque aí eu complementava o meu salário enquanto eu ia me organizando para colocar as minhas despesas para caber no salário atual que eu tinha. Então, é essa a importância que você precisa ter da reserva de emergência. Ela é quem segura a sua qualidade de vida quando os imprevistos acontecem. Então,
o importante é que você tenha pelo menos um mês de salário para pagar essas despesas mais simples, esses imprevistos mais baratos que chegam. Mas para lidar com esses imprevistos mais altos, aí você tem que ter pelo menos 6 meses de reserva. Então, você não precisa construir toda de uma vez, vai construindo devagarzinho. Como eu falei, todos os meses vai tirando um valor do seu salário para construção de sua reserva, mas não esquece de construí-la, porque quando vem os imprevistos aí, ou reserva, ou aí a opção é dívidas. E aí quem está querendo sair das dívidas precisa encontrar um caminho de não voltar, não é verdade? E a única maneira que tem de você não retornar para as dívidas é ter como suprir suas despesas, principalmente dos imprevistos, que aí é a função da reserva de emergência. Outra coisa que a gente precisa entender da reserva de emergência é que uma vez gasta, ela precisa ser reposta. Sim, eu já terminei de fazer minha reserva, mas eu precisei gastar. E aí? E aí você vai ter que repor aquele valor aos poucos novamente. Quando você chegar ao seu valor ideal, por exemplo, de mais ou menos 6 meses de salário, ou um mês, ou 2 meses, você determina a quantidade de reserva que você vai construir. Quando você tiver com a sua reserva construída, você já pode parar de colocar dinheiro nela, certo? Mas, se você utilizá-la, aí vai ter que repor esse dinheiro de novo. A sua reserva de emergência, ela precisa sempre estar prontinha para quando você precisar, ela está lá para você utilizá-la. Não vai adiantar você fazer sua reserva de emergência, aconteceu um imprevisto, você gastou, ficou sem reserva e pronto. Não. Você gastou a reserva, então você volta a construí-la de novo. O que a gente tem que entender que é errado fazer com reserva de emergência? Que tem pessoas que fazem, mas é errado. Eu comecei a construir minha reserva de emergência e o meu salário não deu até o final do mês e apareceu um aniversário. Então, eu tenho que comprar o presente, tenho que me arrumar, eu vou lá na minha reserva e pego o dinheiro. Não, não, não. Reserva de emergência, por isso o nome emergência. Reserva, eu sei que é um valor que eu tenho guardado. Agora, emergência é para dizer que só é para usar essa reserva realmente em algo que for necessário e urgente. Aniversário não é urgência, certo? Você precisa se programar para ter dinheiro para usar para lazer e não tá sempre tirando da sua reserva. Porque tem pessoas que têm reserva, então tudo vai usar a reserva. Ah, eu quero comprar uma blusa, eu não tenho dinheiro, então eu vou lá e pego da minha reserva. Bem, aí a sua reserva não está sendo usada para o objetivo dela. E aí você gasta, se aparecer um imprevisto, aí você não vai ter reserva para lidar com esse imprevisto. E mais uma vez eu volto a dizer, você vai estar correndo risco de ir para as dívidas. Então, não faça isso. Sua reserva é para lidar com os imprevistos que são essenciais para a manutenção da sua vida, da sua qualidade de vida, e não para gastos supérfluos. Quando você aprende a organizar as finanças, você precisa diferenciar para onde está indo o dinheiro que você está utilizando. A função da reserva é essa e a gente não deve desviar-se dela. Outra coisa que a gente também tem a ideia é que reserva de emergência, tá, todo mês eu tenho que tirar um valor para construí-la. Aí eu tiro qualquer valor. Não, não é assim, porque não vai funcionar. Porque aí esse mês você tira um valor que está sobrando, no outro mês não sobra nada, aí você não tira nada, aí no outro mês você bota R$ 50, aí no outro mês você bota 10, aí no outro mês não deu certo colocar. Não é assim que se constrói reserva. Você precisa colocar um valor. A sua reserva vai ser um pagamento que você vai determinar. Então, da mesma forma que você diz, eu vou gastar X com feira, eu vou gastar X com escola, eu vou gastar X na farmácia, eu vou gastar X com abastecimento, então eu vou colocar X na minha reserva de emergência e assim, na hora que receber os pagamentos, eu já vou direcionar o dinheiro da minha reserva. Sim, porque se eu não fizer isso, aquele dinheiro ficar esperando, eu logo gasto ele com outra coisa e ele não vai para onde deveria estar, que era na minha reserva de emergência. Então, é importante você saber o que é uma reserva, quando utilizar a sua reserva, mas principalmente como construí-la, porque você precisa determinar qual dinheiro você vai
a quantidade de dinheiro que você vai colocar e colocar todos os meses, tá? Quando você entende a importância da reserva de emergência, você começa a construí-la imediatamente. Tão importante quanto pagar dívidas, quanto pagar suas contas mensais, é importante pagar sua reserva de emergência, porque eu volto a falar, vai ser ela que vai cuidar de você e da sua família durante os imprevistos e vai evitar que você vá para as dívidas. E aí você me pergunta, tá, e aonde eu guardo esse dinheiro, certo? Porque se você guardar esse dinheiro na sua casa, aí tem 2 problemas. O primeiro é que qualquer descanso, qualquer necessidade, você vai lá e pega esse dinheiro. E segundo, ele não está rendendo. Então, se você guarda R$ 100 hoje na sua casa, daqui a alguns meses, esses R$ 100 não vai ter o mesmo poder de compra que ele teria hoje, né? Visto que a inflação no nosso país está um pouco em ascensão, né? Ela está subindo. Então, a gente sempre orienta que você deixe essa reserva de emergência num local que não tenha risco, num investimento que não tenha risco, né? Que seja um investimento seguro, mas que seja um investimento que você possa estar tirando ela assim que você precisa. Então, se você precisa do dinheiro hoje, você não pode, esse dinheiro não pode estar num local que você só vai poder utilizá-lo amanhã. Então, a reserva ela precisa estar num local que na hora que você precise, você tenha acesso, mas também não pode ser na sua casa, certo? Porque na hora que você precisar, você vai ter acesso, mas aí vai que você quer ter acesso sem estar sendo um dos pré-requisitos para a utilização de reserva, né? Então, essa reserva precisa estar num banco, sim, num banco. E aí você precisa aprender a fazer investimentos para você fazer bons investimentos, principalmente investimentos que ajudam a multiplicar e a crescer seu patrimônio. Mas para a reserva de emergência, essa não é a prioridade. Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente não está falando num patrimônio que vai render, se multiplicar ao longo do tempo, não, porque não é esse o objetivo. A gente está falando que a reserva está guardada para lidar com os imprevistos, mas tem que ser num local que ela precisa render, porque senão daqui a pouco que eu fiz de reserva não vai conseguir resolver meus problemas de imprevisto, porque esse dinheiro só guardado sem render vai perder o poder de compra. Então, eu também não posso dar esse dinheiro para alguém, ó, fica aí com esse dinheiro, se eu precisar você me devolve, porque esse dinheiro vai perdendo o poder de compra. Então, ele precisa estar num banco, certo? Num banco seguro, mas que também esteja rendendo. Então, eu sempre oriento que você coloque a reserva de emergência num banco, você escolha um banco seguro que tenha um CDB que renda 100% do CDI. Ah, lá se vem a sopa de letrinhas, né? O que é CDB, o que é CDI, quando um CDB rende 100% do CDI. Gente, eu sei que conhecer investimentos é importantíssimo na sua vida e eu acho que primeiro você deve buscar conhecimento em organização financeira, porque você precisa estar com suas finanças organizadas. Seu salário precisa suprir suas necessidades e ainda precisa sobrar todos os meses para construir seus sonhos, começando pela reserva de emergência. Então, o investimento é uma coisa importantíssima na sua vida. Então, eu acho que conhecer finanças, organização financeira e investimento deveria ser obrigatório na vida de qualquer pessoa, principalmente para nós, servidores públicos, porque temos um salário estável e previsível. Se a gente aprender como organizar esse salário e colocar ele para se multiplicar, a gente vai conseguir ter uma boa qualidade de vida e conseguir realizar os nossos sonhos. Mas, inicialmente, para a construção de reserva de emergência, como eu falei, você só precisa ter um banco, né, que você escolha, que seja um banco confiável, e nesse banco você procure um CDB, né, que renda 100% do CDI. Esse CDB quer dizer que você vai estar colocando o seu dinheiro num tipo de investimento bancário que esteja rendendo 100%
do CDI, ou seja, esteja rendendo pelo menos o que os bancos determinam que seja de rendimento entre eles. Então, vai estar tendo pelo menos o rendimento básico para que o seu dinheiro não esteja perdendo poder de compra para a inflação, tá certo? Então, nada muito difícil, nada muito complicado, nada que você tenha que estudar, que entender para poder aplicar seu dinheiro. Não, é algo bem simples. Procure um banco de confiança, procure um CDB que tenha rendimento de pelo menos 100% do CDI. Tá certo que aí o seu dinheiro está lá guardado e está rendendo para que o seu dinheiro não perca o poder de compra. Mas outra coisa que é imprescindível que você busque nesse CDB é que ele tenha liquidez diária. Nossa, outra palavra difícil. Vamos lá. Liquidez quer dizer facilidade de acesso diária todos os dias. Então, se você escolhe um CDB que está rendendo e que tem liquidez diária, está dizendo que todos os dias você tem acesso àquele dinheiro. Então, é isso que você precisa, porque aconteceu um imprevisto, você precisa ter acesso ao seu dinheiro, tá certo? Então, durante o conhecimento de investimentos, a gente vai entendendo o que significa CDB, CDI, liquidez, rentabilidade, previsibilidade, principalmente também riscos, né? Mas isso é algo que a gente pode conhecer em um outro momento. Durante a reserva de emergência, constrói lá sua reserva num banco de confiança com CDB que renda no mínimo 100% do CDI e que tenha liquidez diária, ou seja, que você vai poder utilizar esse dinheiro todos os dias, o seu dinheiro fica guardado, fica rendendo para você utilizá-lo nos imprevistos que realmente forem essenciais para aplicar sua reserva de emergência e continue buscando conhecimento para começar a organizar suas finanças e conhecer investimentos para aprender a colocar o seu dinheiro para se multiplicar, porque aí vai ser você trabalhando e o seu dinheiro trabalhando por você. Uma vida financeira organizada permite que você tenha dinheiro para suprir suas necessidades e para realizar os seus sonhos. A construção de reserva de emergência é o primeiro passo de quem está em busca de organizar suas finanças, porque ela vai evitar que você fique sem ter como resolver seus imprevistos e vai evitar que você retorne para o caminho das dívidas, uma vez que você está tentando organizar a sua vida financeira. Beleza?